Bom dia! Bom dia! Bom dia! Hoje eu vou falar sobre o sociólogo Franz Boas, que ele é considerado o pai da antropologia americana. Aqui eu estou contando um pouco sobre a biografia dele. Franz Boas, ele nasceu no dia 9 de julho de 1858 na Alemanha. Seus pais, como eles eram judeus, né, e aí eles tiveram, o Franz, ele teve muito, a influência dos ideais iluministas que os pais dele tinham naquela época, porque era muito forte, né, porque ele nasceu, na verdade, na época que estava tendo muitas revoluções sobre, como se fosse como a primavera dos povos, né, e esses ideais iluministas, ele influenciou muito na educação dele. Em 1887, ele se naturalizou como norte-americano, porque ele se casou com a mulher dele, e a mulher dele era dos Estados Unidos. A sua primeira obra foi Os Esquimós Centrais, publicado em 1888, no sexto relatório anual do Departamento Norte-Americano de Etnologia. Nessa época, se eu não me engano, ele estava fazendo doutorado, e aí ele estava estudando muito a fundo sobre os esquimós, e ele decidiu escrever o livro sobre eles, né, sobre os esquimós. Ele iniciou seus estudos universitários de Geografia, Física e Matemática. Em 1881, ele se doutorou em Física e criou o primeiro doutorado em Antropologia dos Estados Unidos e trabalhou pelo resto da sua carreira, no caso, na Antropologia. Bom, aqui eu separei em 4 partes, que no caso são a antropologia cultural, a civilização, a etnologia e a etnografia, que são os tópicos que ele mais representa. Sobre a antropologia cultural, os esforços de Boas na antropologia cultural eram sumariamente em 3. Ele queria separar o conceito de cultura e de raça, porque como foi visto nos sociólogos que as meninas apresentaram, eles defendiam muito isso, de que a cultura e a raça elas andavam juntas. E Franz ele veio para separar isso, entender a importância da linguagem para a formação da cultura e promover uma análise relativista da cultura, que evitasse o etnocentrismo. O etnocentrismo era muito defendido pelos outros sociólogos que a gente viu agora, né, que as meninas apresentaram. E para o antropólogo, a linguagem é um dos pontos centrais para o entendimento da cultura de um povo. É preciso deixar de acreditar que existam culturas superiores ou inferiores. Aí aqui eu vou falar sobre os campos que ele estudou, que no caso é a civilização, a etnologia e a etnografia. Sobre a civilização era uma teoria que defendia que eram só os europeus brancos. E Franz ele disse, não é só os europeus brancos. Ele vai lá e revisa toda essa teoria e diz que civilização é criar padrões de vida em sociedade, independentemente da cultura e do nível da organização política. A etnologia, Boas entendia que a etnologia deveria dar-se a conta de que tudo é individualidade, no sentido de que cada sociedade desenvolve-se de uma maneira diferente. Assim, povos de diferentes lugares têm histórias diferentes e desenvolvem-se de maneiras diferentes, sendo impossível também hierarquizar esses povos de acordo com suas culturas. A etnologia está muito ligada também com o determinismo científico, defendido também por Darwin. Então, Darwin defendia que existiam seres superiores e seres inferiores. No caso, seres inferiores eram as pessoas negras, né? E a etnografia, que consiste no estudo de uma etnia por meio da imersão social com o povo dessa etnia. Franz Boas foi o primeiro a reconhecer a importância dessa imersão e da conversa com os nativos, ainda no século XIX. Mas quem elaborou a teoria foi o Franz Lau, que é o que a Fernanda vai falar em seguida. Aqui eu botei 3 livros publicados por ele, mas ele publicou vários outros livros. Esses aqui foram os que tiveram mais sucesso. A Antropologia e a Vida Moderna foi quando ele aplicou a antropologia nos problemas socioeconômicos. Então, nessa época que ele publicou, ajudou muito meio que
ele não defendia as teorias xenofóbicas dos Estados Unidos. Porque nessa época estava tendo muita teoria xenofóbica lá. A mente do ser humano primitivo. Nesse livro, ele defende de que não existe uma hierarquia social, que todas as pessoas elas podem se desenvolver da sua maneira, mas que não existe essa hierarquia social de acordo com sua raça, né, que antes era chamado de raça, né, hoje em dia não é mais. E o seu terceiro livro, que é Raça, Linguagem e Cultura, também fala sobre quase a mesma coisa da mente do ser humano primitivo. Só que nesse livro ele fala mais mesmo sobre o racismo e o determinismo científico defendido por Darwin. E para finalizar, eu deixei uma frase dele que é: todo serviço, portanto, que um homem pode realizar para a humanidade deve servir para promover a verdade. Obrigada. Sofia Records Productions.